Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos agora para a nossa última aula aqui do curso sobre defesa em execuções fiscais. Se você está gostando aqui, depois entra na nossa página, vejam outros cursos também e espero que todos estejam do agrado aqui de todos. Gente, para a gente estar finalizando, vamos falar agora de algumas técnicas de defesa que nós utilizamos. Então, primeira coisa, chegou a execução fiscal, o cliente te chamou, você vai chamar ele para o seu escritório ou uma videoconferência, você vai conversar com ele. Aí, primeiro, olhar o processo. Primeira coisa, vou olhar o processo. O que tem aqui que eu posso fazer? Está prescrito? Tem decadência? O que está acontecendo aqui? E olha quais são os principais fatos que a gente pode ter. Chama o cliente e monta 3, 4 estratégias diferentes. Então, vamos lá. Primeira coisa, você quer fazer o quê? Você quer pagar o processo? A gente tem aqui a tese de defesa. Achei um monte de coisa que dá para distinguir, ó. Achei coisa que dá para distinguir o processo. Aqui, para mim, eu posso até conseguir distinguir o processo. Então, espera. Você segura aí. Você segura. Segunda coisa, você não quer segurar? Você tá com medo porque você vê na televisão falando de político, que não sei o quê. E é bem assim, o pessoal vai ficar vendo, pô, mas que político não dá nada, porque lá no tribunal tal aconteceu não sei o quê, porque o ministro tal falou não sei o quê. Então o pessoal começa a confundir as coisas e perde a credibilidade. Coisa que não pode acontecer, mas perde às vezes a credibilidade. Aí o cliente chega para você e fala assim, doutor, eu tô com medo, eu quero pagar a execução. Não, você tem a forma de pagar, você pode fazer o parcelamento, tal. Ou, olha, doutor, eu acho que eu posso fazer o parcelamento, mas neste momento, agora, eu não tenho condições de fazer este parcelamento. O que nós vamos fazer então? Vamos tentar ganhar tempo. Vamos tentar condicionar o nosso tempo para que seja minimizado o impacto e evitemos uma execução até que você consiga fazer o seu aporte financeiro para você chegar lá e parcelar, porque muitas vezes o parcelamento ele demanda uma entrada e o cliente não tem esse valor de entrada. Ou você quer mostrar para o cliente como que você evita os piores cenários para ele. Então você já vai falar, olha, meus piores cenários são esses que você vai fazer. Você vai começar a adiantar quais são os próximos passos, o que vai acontecer na execução depois dessa conversa. E aí você adianta isso com o cliente e já mostra para ele, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. Então, vamos lá, o que você quer fazer? Quais são os passos que você quer adotar aqui? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Isso aqui é muito importante, você fazer essa verificação com o cliente. Aí, nós temos também uma aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais que me interessa muito nesse caso. Por quê? No artigo 40, ele vai dizer que o juiz vai suspender o curso de execução quando não for localizado bens do devedor, ou o devedor mesmo, e não vai correr a prescrição. Mas, suspenso o curso de execução, vai abrir vista para os autos ao representante da Fazenda Pública e decorrido um ano, aqui é o parágrafo 2º, ó, decorrido um ano sem que haja localizado bens, vai ter o arquivamento dos autos. E aí vai começar a correr o prazo de prescrição intercorrente. A partir daqui, sim. Se for encontrado qualquer coisa do executado, a qualquer tempo, aí vai desarquivar e vai prosseguir a execução. Se da decisão que ordenar arquivamento tiver ocorrido o prazo da prescrição intercorrente, aí vai ouvir a parte contrária e o juiz pode dar prescrição intercorrente. É isso que a gente tem que fazer se basear. Ou tá arquivado 5 anos o processo. Cara, esse processo está arquivado há 5 anos, pede o desarquivamento e fala da prescrição intercorrente. A manifestação prévia da Fazenda Pública vai ser dispensada caso de cobranças judiciais com valor inferior ao mínimo fechado pelo ato do Ministério da Fazenda. Então, você vai ver qual que é justamente esse... E, aliás, aqui eu quero mostrar para vocês também que existe uma portaria, quero só ver se eu consigo aqui mostrar para vocês direitinho, mas existe a portaria do Ministério da Fazenda, aqui. Existe a portaria do Ministério da Fazenda, que é a portaria 75 de 2012, que aqui ele vai falar que as dívidas públicas, inscritas ou não inscritas, tem que ter um ajuizamento no inciso 2, de valor inferior a R$20 mil. Então,
a dívida ativa é de R$ 1.000 e a dívida ativa aqui da fazenda, ela só vai ser ajuizada com valor acima de R$ 20.000. Então, esse é o limite. É lógico, nós vamos olhar para cada situação, tá? Nós vamos olhar para cada situação. Por que cada situação? Porque eu tenho dívidas públicas do Estado, do Distrito Federal, da União e do município. Então, agora eu mostrei para vocês aqui da União, mas para cada estado e para cada município você vai ter uma diferente também. Então, você vai acompanhar qual que é esse mínimo necessário para você fazer essa parte da execução da prescrição intercorrente. Certo, senhores? Penhora de bem de família. Isso daqui acontece muito. Bem de família, ele está previsto na Lei 8.109/1990, onde no artigo 3º ele vai falar que o bem de família é impenhorável. E aí, qualquer execução, seja civil, fiscal, previdenciária, qualquer uma, eu vou pôr o bem de família, exceto para execução de IPTU, execução de condomínio ou contribuições devidas em função de imóvel familiar. Isso aqui na execução do imposto de IPTU, a lei do bem de família já vai excluir. Então, a menos que você esteja numa execução fiscal de IPTU, que ali não tem o que fazer mesmo, tá? Ali não vai ter mesmo o que fazer, nós temos, de fato, a possibilidade de pedir a extinção da execução fiscal, a levantamento da penhora, por conta de se tratar de um bem de família. Olha que legal aqui. Então, é muito comum você ter um imóvel penhorado, aí você mostra, olha, ele é o único imóvel da pessoa, que a pessoa mora lá. E o bem de família também tem uma coisa interessante. Para você alegar bem de família, aquele imóvel ele tem que estar sendo utilizado apenas e exclusivamente, então somente para moradia. Eu tive um caso uma vez de bem de família, que a gente fez a alegação e não conseguimos, porque a pessoa tinha aquele imóvel como único imóvel, ela morava naquele imóvel, mas, olha que coisa, o oficial de justiça, quando foi ao imóvel, ele certificou que havia na garagem daquele imóvel, na garagem, tá? Fazia parte do imóvel, era na garagem. Havia na garagem um comércio, um ateliê pela própria executada. E aí ele falou que, opa, esse imóvel aqui também é utilizado para comércio, não é só para residência. Logo, não caracteriza bem de família. Chegou lá nos tribunais superiores, não conseguimos reverter. Então, avisa para o cliente, quando ele está com aquele imóvel que ele faz, aqui é bem de família, doutor. Começa a mostrar para ele, é o único que você tem? É. Você só usa isso aqui para moradia, você não usa para mais nada? Não. Então, tudo bem. Começa a taxar isso com ele. Porque se ele tem um comércio lá que ele utiliza, muitas vezes ele tem. Ah, não, mora aqui, doutor. Não, mas eu faço aqui um comercinho, tal, não sei o que, faço minha contabilidade aqui, tenho história de contabilidade. Fala, meu Deus do céu, já deixa de ser bem de família. Uma coisa é você trabalhar home office. Outra coisa é você se utilizar daquele imóvel para fim de comércio. São duas coisas diferentes, distintas, que não vão se confundir. Ok? São duas coisas diferentes. Então, muito cuidado com isso daí, porque depois você não consegue mais reverter o bem de família. Negativo de parcelamento. Olha, o fisco ele não pode negar de efetuar o parcelamento no crédito tributário por requerer receber a totalidade. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Você vai lá para fazer o pagamento do crédito tributário, aí o fisco fala, não, tem que pagar tudo aqui. Por exemplo, eu tenho quatro dívidas ativas. Eu tenho uma dívida ativa 2012, 2020, não, 2020, 21, 22, 23, 24. Nessas 4 dívidas ativas, eu falo, não, eu quero pagar as duas mais antigas, a 2020 e 21. Não, a gente só recebe de tudo. Não, vai. Aí você vai avisar aqui no processo, vai comunicar o juiz de execução ou entrar com mandado de segurança. Vai chegar no juiz de execução com a negativa e vai falar assim, ó, excelência, sessão de persecutividade, aqui, ó, eu estou tentando fazer o parcelamento e está sendo negado, por favor. Oficie para que eles aceitem. Ele não pode fazer essa negativa. Ou impetrar mandado de segurança. Geralmente, nesses casos, a gente já é rápido, impetra mandado de segurança. Impetra mandado de segurança e comunica no juiz de execução fiscal. Falou, ó, tem aqui mandado de segurança que a gente ajuizou por conta que está sendo negado aqui o parcelamento. Você já tenta as duas coisas. Você já tenta as duas coisas de uma vez. Ok? Então, é uma tática que a gente usa aqui também que costuma dar certo. E, principalmente, quando você estiver fazendo essa negativa de parcelamento, o mais interessante ainda é que você possa fazer ação de consignação. Ação de consignação é uma ação tributária que você vai se utilizar contra o fisco, dizendo assim, ó, juiz, atenção, o credor não quer receber.
Se ele não quer receber, eu estou conseguindo aqui, vou fazer o pagamento. Então, eu tenho 3 possibilidades. Se eu estou na execução fiscal, ou eu vou informar dos autos de execução fiscal, mas aí o juiz pode entender que isso não é com ele, tá? Eu entendo que ele tem esse poder, porque o juiz ele tem que coordenar. A dívida está sub júdice. Se a dívida está sub júdice, eu vou movimentar outro processo, o princípio da economia processual. Mas aí o juiz pode entender que isso vai fugir da competência dele, que ele tem que mover ação competente. Aí eu vou ter duas. Eu vou ter o mandato de segurança para que ele aceite, que é um ato ilegal, ou a consignação em pagamento, conseguindo informa o juiz de execução. Nossa, que balaio de gado, professor. Pois é. Quando você tem uma ilegalidade que o judiciário não está te ajudando, você tem que fazer esse balaio de gato mesmo. Infelizmente, é complicado, mas não tem jeito. Eu quero voltar aqui um pouco os acompanhamentos mensais, porque acompanhamento mensal aqui, eu tenho às vezes uma planilha que eu peço para o estagiário também acompanhar todo mês. Falo, ó, dá uma olhada todo mês aqui nos andamentos dessas execuções aqui e você me avisa. E a gente vai acompanhando mensalmente. E dentro desse acompanhamento mensal, você vai traçando estratégia com o cliente. O importante é, o cliente chegou com você, traz estratégia com ele. Olha, o que você quer fazer? Uma coisa que é muito viável que às vezes a gente faz, olha, o risco do processo é tanto. A gente consegue, talvez, numa exceção de pré-executividade, nós vamos discutir aqui, tá? Pode ser que eu ganhe, mas pensando no cenário que eu perca, quanto tempo isso daqui vai demorar? Ah, vai demorar 1 ano. Tá, sua dívida é de tanto. Para a gente fazer um parcelamento, a gente precisa de X. Então, você, a partir de agora, mensalmente, você vai se dispor de X reais, vai colocar numa aplicação financeira, fazer esse dinheiro render, que aí, quando chegar mais ou menos esse tempo que nós estamos pensando, já tem um dinheiro suficiente para poder fazer o parcelamento, às vezes até quitação. Ok, se eu conseguir tirar alguma coisa, faz a quitação. Ou abrir o parcelamento também para que seja feito. Aliás, o parcelamento, quando ele está na procuradoria, ele é um parcelamento melhor. Porém, existe uma coisa também que a procuradoria faz, que é dizer a condição de pagamento. Aí você pode ter um contador que apresenta os balancetes da empresa e faz a impugnação do quê? Da capacidade de pagamento do contribuinte na procuradoria. Aí ele pode melhorar os planos de parcelamento para recuperação tributária daquela empresa. Ou seja, nada está perdido que você chegou na execução fiscal, porque você não pode deixar as penhoras ocorrerem. Por isso, quando chegou a execução fiscal, tem que estar o acompanhamento do advogado. O advogado vai tentar evitar as penhoras o máximo possível, enquanto o cliente vai se capitalizando ou vai tentando parcelamento na fazenda. Isso se a dívida não for devida. Isso se a dívida for devida, perdão. Se a dívida não for devida, isso a gente vai lutar para extinguir a dívida, claro. Não vamos deixar uma dívida pendente que não vai ser paga porque ela não existe, porque está prescrito, já houve a decadência e etc. A gente luta por isso. Certo, senhores? Então, finalizado o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Obrigado a todos e até a próxima.